Olha, gente, eu vou repetir mais uma vez. Foram 3 meses de produção. Repórter que não dorme, Sérgio Costa, incansavelmente com a equipe, fazendo aí um levantamento da época de 1970, 75, salvo engano. 75 tinha 10 anos de idade, né? Tinha 10 anos de idade. Vilarim, o monstro de capim macio. Quem não se lembra? Quem tem acima dos 40, quem tem 30 e pouco, com certeza vai se... 40, né? Acima dos 40. Quem vai se lembrar disso daí agora que você vai ver essa matéria com exclusividade? Preste atenção no ar. Eu estava em casa de manhã, estava dormindo, de repente, 6 e pouco da manhã, batendo na porta, e eu me levantei e disse: o que foi? Disse: não, vamos depressa, que houve um crime terrível em Capim Macio, nós precisamos ir para lá. Meados de 1975, Natal ainda não vivia à sombra da violência dos dias de hoje, mas logo seria palco de uma história que marcaria para sempre a crônica policial. Aqui, neste local, onde hoje estão sendo construídos os prédios mais luxuosos da cidade e as grandes mansões, existia apenas uma densa vegetação e pequenas casas, além de uma granja, a Granja Capim Macio. Nela morava uma família alemã, 3 meninas, a mãe delas, a avó, uma empregada ainda adolescente e o caseiro, José Vilarim Neto, de 25 anos. Em uma noite de agosto daquele mesmo ano, o jovem que sonhava ser um soldado do exército, o que nunca conseguiu, entrou para a história, deixando de ser apenas o caseiro Vilarim, para se transformar no monstro de Capim Macio. Ruth Lohmann, a mãe, se ausentou da granja para ir até o outro lado da cidade, dar aula de alemão. Ruth levou a filha mais nova, Astrid. Em casa ficaram Carla, de 13 anos, Antonieta, de 11, a empregada Ana Lídia e a avó das meninas, Alex Flena Reimann, de 60 anos. A família vivia em paz, mantendo os costumes e modos da época. Todos confiavam a Vilarim os afazeres braçais da granja e, de alguma forma, se sentiam seguros com a presença de um homem de aparência forte e prestativo. Foi no final da tarde da sexta-feira, dia 8 de agosto, que, na ausência de Ruth, o responsável pelos serviços da granja, armado com um rifle calibre 22, por motivos ainda desconhecidos, deu início a um verdadeiro banho de sangue naquela casa.
Transtornado, Vilarim atirou primeiro na avó das meninas, em seguida nas crianças e depois na empregada, que, segundo alguns relatos da época, estava grávida. José Vilarim Neto era um caseiro dessa granja. Ao que consta, era um homem jovem. Eu vou dar um chute aqui, alguma coisa como 29 anos, mais ou menos por aí. De comportamento irrepreensível, trabalhador, honesto, competente, obediente, submisso. Quando foi uma noite, ninguém sabe exatamente porque, nunca ficou bem esclarecido isso. Na época não foi entrevistado nenhum psiquiatra. Ele teve um surto e matou nessa granja uma senhora, que era a avó dessa família, uma jovem, uma adolescente, uma menina e outra menininha, uma irmã dessa menina, e também uma empregada doméstica, também muito jovem, que estava grávida. Essa família era de ascendência alemã, família Luhmann. E a mãe da família não se encontrava em casa, a senhora Ruth Luhmann. Vilarim, não satisfeito com isso, ele despiu os corpos, ele cavou um buraco enorme, eu não sei, ele arranjou uma pá e cavou um buraco enorme nos fundos da casa, uma casa confortável, agradabilíssima, em meio a uma espécie de floresta. Capim Macio era uma floresta, estava na cidade muito silvestre ainda. E, segundo consta, ele praticou um contato sexual com uma das moças que ele havia morto, né? Não satisfeito com isso, ele muniu-se de um rifle, uma arma que disparava muitos tiros, e ficou esperando a senhora Ruth Luhmann voltar. Quando ela desceu do carro, eu acho que ela foi abrir o portãozinho da granja para entrar, ele atirou. Quando atirou, isso essa senhora contando tudo isso. Ele atirou, ela foi ferida no ombro. Quer dizer, por pouco ele não pega na cabeça ou no coração, foi por muito pouco. E ela fez uma coisa que certamente ele não esperava. Ela atirou-se contra ele, ela correu contra ele, né? Entraram em luta corporal e ela era uma mulher grande, uma mulher muito forte e decidida e certamente tomada pelo medo, pelo desespero de salvar a si própria e a sua filhinha, que era a menor das meninas que estava com ela. Ela conseguiu de alguma forma dominar Vilarim, entrou na casa, puxou a menina para dentro e, quando vai batendo a porta, ele mete o cano do rifle entre a porta e o portal. O cenário era de terror e morte. Os corpos espalhados por todos os lugares, sangue e um homem ainda com sede de matar. Há informações que revelam a crueldade de Vilarim. Após matar, ele ainda teria praticado necrofilia com uma das garotas filhas de Ruth. Em seguida, fez um grande buraco no quintal para enterrar as vítimas. Quando estava concluindo a cova, Vilarim ouviu um barulho vindo do portão da frente da granja. Era Ruth e a filha Astrid. Ele novamente se armou e, quando a mulher passou do portão, o caseiro atirou, acertando Ruth de raspão no maxilar e no ombro. Desesperada e sem entender o que estava ocorrendo, ela só pensava em uma coisa: correr em direção ao atirador e tentar rendê-lo e salvar a ela e a pequena Astrid. E assim ela fez. Ruth alcançou Vilarim antes que ele colocasse uma segunda bala no rifle e entrou em luta corporal com ele. Ruth era uma mulher de porte físico alto e muito forte. Em um dado momento, ela segurou o cano da arma com tanta força que quebrou o rifle e conseguiu fechar a porta. Logo depois, Vilarim fugiu.
A notícia da chacina rapidamente se espalhou pela cidade pacata de Natal. As pessoas passaram a conviver com um sentimento, o medo. Era esse o sentimento do povo de Natal. As pessoas tinham medo que Vilarim aparecesse de momento com uma faca na mão, matando Deus e o mundo. Porque a impressão que ele passou foi essa, né? Ninguém teve frieza suficiente para entender que aquilo tinha sido uma explosão de loucura ou algo que o valha, e que ele matou aquelas pessoas e que fugiu. Disseram: Barreto, Vilarim teria sido visto numa região da Cidade da Esperança chamada Morro da Cabocla, que eu nunca tinha ido lá. E chegamos perto do Morro da Cabocla. Não era esse morro todo, era uma subidinha assim no meio da mata. E andando. E ao pé do morro tinha um terreno meio descampado no meio daquele matagal. Então, aí eu procurei. E tinha uma família lá, andando, eu digo, me deu uma vontade de testar até que ponto o natalense estava com medo de Vilarim, né? E uma família lá, eu disse: os senhores estão fazendo aqui o quê? Me desculpem a pergunta, eu sou repórter do Diário de Natal e estou aqui, estou andando por aqui. Ele disse: não, pois não, nós estamos aqui porque nós vamos comprar um terreno para construir uma casa. Eu disse: pois não. Os senhores viram por acaso, era um senhor e 3 ou 4 senhoras. Os senhores viram por acaso aqui um rapazinho moreno, baixinho, troncudo, né? Caminhando por aqui, por esse matagal? Eu disse: não vi não. Eu digo: tem certeza? Tenho certeza. Olha, tenho certeza. Mas por quê? Quem é esse rapaz? É José Vilarim Neto, o monstro de Capim Macio. Meu amigo, esse pessoal, sabe desenho animado, telespectador, que o cara faz... Psh, foi exatamente isso que aconteceu. Os caras fazem... Pá! Sabe? Entraram no carro, olha, chisparam e foram embora. Então eu tive a noção exata do que a figura, a imagem de José Vilarim Neto estava criando no imaginário do povo de Natal. Vilarim, o monstro de Capim Macio, estava à solta e poderia fazer outras vítimas. Por causa disso, a polícia deu início a uma caçada implacável. Vilarim foi preso dias depois pela polícia na Granja do Padrasto, na cidade de Macaíba. Ele trabalhava no campo quando foi cercado por uma equipe que se disfarçou para não perder o homem mais procurado da época. Então, quando chegaram lá, aconteceu o seguinte: Vilarim estava na lavoura com a enxadinha dele trabalhando. Então, o que foi feito? O delegado, usando de muita astúcia e guardando uma certa distância, porque uma enxada é uma arma perigosíssima, dependendo de quem a usa, o delegado combinou com o homem, né? Disse: seu fulano, esse rapaz trabalha bem, né? Ele trabalha muito bem. Aí Vilarim Neto agradeceu e continuou. Aí o delegado disse: mas esse rapaz aqui que está comigo também trabalha muito bem na enxada. O homem disse: é mesmo? Trabalha muito bem na enxada, é um grande trabalhador rural e tal. O delegado dirigiu-se então a Vilarim e disse: meu amigo, o senhor se importaria de dar a enxada para meu colega aqui, para ele mostrar como ele também trabalha bem? Eu sei que você trabalha muito bem, mas se você permitir, ele vai também usar a enxada e vai abrir um leirão aí e tal, para mostrar como se faz na plataforma. Ele disse: pois não tem problema. Então, quando Vilarim entrega a enxada ao homem, imediatamente a tropa que estava, a tropa, na verdade, não era a tropa, era o grupo, né? Os 5 ou 6 investigadores saltaram e dominaram Vilarim. 5 anos depois, o monstro de Capim Macio foi julgado e condenado a 132 anos de prisão e mais 2 como medida de segurança. Consta que essa foi a maior sentença já aplicada na história da justiça criminal do Rio Grande do Norte nos anos 80 e 90. Mas uma pergunta que todos fazem até hoje: depois da prisão, para onde foi Vilarim? Realmente é muito estranho, a fuga foi muito estranha. Eu me recordo bem que ele fugiu em companhia de um matador de motorista de táxi, o Bermudo dos Santos Lima, que
tinha várias passagens aqui no Rio de Janeiro, inclusive ele foi recambiado do Rio de Janeiro para Natal. E também o matador do filho de um prefeito lá de Acari, que foi um crime ocorrido no chamado Forró Cheiro do Povo. E eles 3 fugiram e até hoje ninguém ouviu, ninguém soube parar dele, nenhum dos 3. A matéria muito bem feita. Para ninguém sabe onde diabo está o danado do... O Vilarinho deve estar com que idade hoje, Jacques? Parabéns, Sérgio Costa, pela produção da matéria. 25 anos, ele tem 75. Jacques, ele tem 2014, ele está com quantos anos hoje, TS Livre? 64 anos. Ainda dá para matar um bocado, não dá? Né? Se tiver assim do porte de Pedim, ainda dá para matar um bocado. É isso, Pedrinho. A matéria interessante. Eu me lembro, todo mundo tinha medo de Vilarinho. Todo mundo. Era Vilarinho e Brinquedo do Cão. Jacques já alcançou o Brinquedo do Cão ou não? Não, Jacques morava aqui não. Pegou o Brinquedo do Cão? Quer dizer, o medo de Brinquedo do Cão, né? O medo de Brinquedo do Cão. Depois ele vai fazer uma matéria exclusiva também, que é sobre o Brinquedo do Cão. Mas parabéns, Sérgio Costa. É muito boa matéria, muito boa matéria. Agora